Romanos capítulo 12, Paulo vai tratar da vida cristã na sua prática. Esse é meu assunto hoje cedo. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo ou num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A vida cristã na prática. Perguntaram a um menino na escola dominical: o seu pai é um cristão? Ele disse: sim, meu pai é um cristão. Mas ele pensou um pouco e disse: ele é um cristão, mas ultimamente ele não tem praticado muito. Eu não sei se você tem praticado o verdadeiro cristianismo, mas aqui Paulo está mostrando para nós a vida cristã na sua prática. Vamos agradecer pela palavra e pedir a Deus que nos oriente na meditação dela. Agradecemos-te, Senhor, por esta porção bendita da Tua palavra. Concede-nos a bênção de ouvirmos a Tua voz. Esclareça o nosso coração. Traga luz ao nosso entendimento e ponha fogo, Senhor, nos lábios do pregador. Que a Tua palavra tenha livre curso entre nós pela ação e aplicação do Teu Santo Espírito. É a oração que eu faço, que fazemos nós em concordância, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome assento. Se você observar, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que tem uma perfeita divisão. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está tratando daquilo que nós chamamos de ortodoxia da fé.
os princípios que embasam a nossa fé, aquilo que nós chamamos do nosso arcabouço doutrinário, aquilo em que nós cremos, aquilo que fundamenta a nossa fé. Mas é interessante que quando Paulo começa o capítulo 12, Paulo começa a parte prática desta carta. Se vocês notarem, há uma conjunção logo depois do rogo que ele faz, porque ele diz assim no verso 1, rogo-vos, pois. Essa conjunção, pois, que está aí, está ligando tudo aquilo que Paulo havia dito antes ao que ele vai dizer a partir de agora. A partir do capítulo 12, Paulo passa a aplicar tudo o que ele havia dito. Se do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está tratando de ortodoxia, do capítulo 12 em diante, Paulo vai tratar da ortopraxia, ou seja, a prática daquilo em que nós declaramos crer. Então, quando Paulo está tratando disso, ele vai tratar de aspectos da nossa vida cristã e como que ela é demonstrada. Qualquer aluno de qualquer área, seja medicina, seja direito, engenharia, qualquer área de estudo, o aluno sabe que no primeiro momento ele está recebendo noções teóricas, mas ele sabe que em algum momento ele vai ter que colocar em prática tudo aquilo que ele já aprendeu durante o curso. Na vida cristã não é diferente. Existe um tempo para a gente aprender os princípios que fundamentam a fé, mas aquilo que a gente aprende, a gente deve colocar em prática. F.F. Bruce disse que a Bíblia nunca ensina um princípio se esse princípio não é para ser colocado em prática. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui nesta passagem. E essa passagem ela pode ser dividida em 4 partes. E em cada parte, Paulo vai tratar do aspecto prático da fé, naquilo que se refere aos relacionamentos. E o primeiro que ele vai eleger como prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Quero chamar sua atenção para esses 2 versos que vamos ler. Vou repetir a leitura do verso 1 e verso 2. É dito que na história da igreja, talvez nenhum outro verso ou outros versos tenham sido tão repetidos na igreja, naquilo que se refere à ética cristã, à vida cristã, do que esses 2 versos que vamos ler agora. E peço que você tenha máximo de atenção enquanto eu vou fazer essa leitura. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir desse aspecto, eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes importantes. Primeiro, olhar comigo o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz rogo-vos. Rogar aqui é a palavra paracaléu. É como se fosse uma exortação suave. É como se fosse uma súplica de alguém que está se dirigindo a um grupo de crentes. E Paulo está fazendo isso cheio de autoridade, porque ele possui autoridade apostólica. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Baseado em que ele vai fazer esse rogo? Em primeiro lugar, a razão do culto da vida. Note que Deus nunca exige de nós alguma coisa sem, em contrapartida, dizer o porquê você deve fazê-lo. Deus te dá o mandamento, mas Ele também te oferece a razão para que você obedeça o mandamento. Um exemplo prático disso nós temos lá no 5º mandamento do Decálogo, quando Moisés, e Deus está falando por intermédio de Moisés, o Senhor ordena que os filhos obedeçam os pais, e Paulo vai lembrar isso em Efésios 6, e Paulo vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento. Mas Paulo lembra que aquele mandamento ele está calcado em uma promessa. Para quê?
para que seja bem-sucedido, para que a sua vida seja longa sobre a face da terra. As bênçãos virão. Deus está dizendo quais são as razões pelas quais você deve obedecer o mandamento. Deus te dá a ordem, mas Ele também te dá os motivos pelos quais você deve obedecer a ordem dEle. Não é diferente aqui. Você tem uma razão para fazer uma entrega sem reserva da sua vida. Você tem uma razão para dedicar a sua vida como um culto a Deus. E a razão para isso, Paulo disse, pelas misericórdias de Deus. Por que eu devo oferecer a minha vida? Por que eu devo consagrar a Deus tudo o que sou? Por que eu devo ser um servo obediente e consagrado a Deus? Eu devo fazer isso baseado nas misericórdias de Deus. Deus me amou na eternidade. Deus me elegeu na eternidade. Deus decidiu me alcançar em algum tempo da história. Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, porque caso contrário isso não acontecesse, eu pereceria para sempre no inferno. Baseado no que Deus fez por mim, na misericórdia de Deus por mim, Paulo disse, agora eu devo dar a minha vida em sacrifício e oferta a Deus, devo consagrar a minha vida inteiramente ao Senhor. Essa é a razão do culto da vida. Você não se dedica a Deus, você não se entrega a Deus baseado simplesmente em favores que Deus concede nesta vida. Mas você se dedica a Deus, sobretudo por aquilo que Deus fez por você nos arcanos da eternidade. Deus amou você com amor eterno. Você ama a Deus porque Deus amou você primeiro. Deus entregou o que Ele tinha de mais caro para que você fosse salvo. Ele entregou o seu único filho para que você não perecesse. Você estava entre a multidão daqueles que estavam caminhando para o inferno, mas Deus teve misericórdia de você. Deus, por causa da tua misericórdia, eu vou consagrar a minha vida. Eu vou me oferecer para o Senhor, porque o Senhor fez muito por minha vida para que eu não perecesse. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar é sobre a natureza desse culto da vida. Continua comigo na leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Apresentar aqui no grego é a palavra parastesai, que significa uma entrega definitiva, uma entrega sem reserva, semelhante à entrega de uma jovem que acaba de se casar e vai para a lua de mel com seu marido, e ela entrega-se completamente a ele, é uma entrega sem reserva. Ou ainda uma figura melhor do que esta, quando um adorador ia ao templo e oferecer a Deus o culto a Deus, e ele entregava o animal ao sacerdote para que o animal fosse sacrificado em seu lugar. Uma vez entregue este animal, ele não tomava o animal de volta. Essa era uma oferta que ele entregava de uma vez só, era uma oferta definitiva e sem reserva. O que Paulo está dizendo é que quando você se entrega para Deus, você se entrega definitivamente. Você não se entrega para depois retomar aquilo que acabou de entregar. É uma entrega de sua vida inteira e completa para Deus e para o louvor dele. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar é sobre a essência do culto da vida. Para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só um reparo aqui, irmãos, antes de eu avançar, que quando a gente pensa em entregar o corpo, a ideia que a gente tem dessa questão material, desse corpo material. Mas quando a Bíblia usa a palavra corpo, a palavra que está lá é somata, que significa a vida na sua inteireza. Não apenas o corpo, mas a minha inteligência, meu intelecto, minha capacidade criativa, meus talentos, minha personalidade, tudo que eu sou, tudo que envolve a minha vida. É uma entrega que eu faço a Deus. É uma dedicação completa do meu ser, como dizia Crisóstomo. Quando a gente faz a gente entrega os olhos, os ouvidos, o coração, a mente, todo o nosso ser.
Basicamente aquilo que Jesus ensinou: amar a Deus com todas as forças, com todo o sentimento, com todo o coração. É uma entrega da vida de forma plena. E ele disse que nessa essência do culto, nós oferecemos a Deus a nossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável. E essa ideia de vivo aqui ela é importante, porque quem oferecia um sacrifício a Deus no passado, oferecia um animal para que ficasse morto no altar, inerte no altar, sem consciência no altar. A entrega que eu faço da minha vida a Deus é uma entrega consciente. Eu me entrego vivo para servir a Deus. E não apenas vivo, mas eu tenho que me oferecer a Deus de forma santa e agradável. E santo aqui significa separado. Eu só posso me oferecer a Deus como culto na medida em que eu me separo das coisas deste mundo, daquilo que a Bíblia condena. Deus só vai receber a minha vida como culto na medida em que eu busco viver uma vida de santidade. Esse é o sentido. Paulo vai avançar um pouco mais. Ele disse que o culto da vida, esse culto tem que ser um culto coerente. Você vai ler aqui no finalzinho do verso 1 assim: por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional no grego é a palavra lógicos, de onde vem a palavra lógica. Mas isso é muito mais do que uma questão de pensamento lógico. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o seu culto tem que ser um culto coerente. Porque às vezes a gente vem para a igreja e parece que a gente sofre de algum tipo de esquizofrenia. Porque você levanta a mão, você fecha os olhos, lágrimas descem, você diz aleluia, amém, glória a Deus. Quando o culto acaba lá fora, você fala: viu aquele irmão lá? Você viu aquela irmã? E aí você desanda tudo aquilo que você fez no culto. Você louva a Deus aqui, daqui a pouco você está falando mal das pessoas. Você tem um comportamento que não é coerente com alguém que está servindo a Deus e adorando a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando você oferece um culto a Deus com seus lábios, isso tem que estar conectado com o seu coração e com a sua vida. O mesmo culto, o mesmo crente que você é aqui dentro, você tem que ser amanhã e daqui a pouco lá fora. A pessoa gentil que você é aqui dentro do culto, você tem que ser dentro da sua casa e onde você está. Porque de outra forma esse culto não é um culto racional. Paulo vai avançar um pouco mais. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre que a Bíblia está falando para quê é propósito. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que ter a minha mente transformada. E Paulo vai usar aqui duas palavras: conformar e transformar. Ambas as palavras, elas têm a mesma raiz, que é a palavra forma. E só que no grego nós temos duas palavras para forma: a palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é a forma que está mudando o tempo todo. Por exemplo, Danielzinho está ali no colo. Outro dia Daniel era apenas um bebê, já está quase um garotinho. Daqui a pouco ele está falando tudo. Daqui a pouco ele está trabalhando na igreja. E a forma dele vai mudando. Daqui um dia ele vai estar no batistério, o pastor vai estar batizando. Daqui um dia ele está casando, aí eu acho que já não alcança mais. Não tenho mais idade para alcançar o casamento do Danielzinho. Mas o fato é, a forma dele está mudando. Isso no grego é esquema. E Paulo está dizendo que o mundo que a gente vive é um mundo que está mudando o tempo todo. Aquilo que era certo ontem é errado hoje. Aquilo que era errado ontem é certo hoje.
Os valores da sociedade estão mudando. Antes, quando uma moça dizia que era virgem lá no passado, isso era digno de bater palma. Hoje, quando uma moça diz que é virgem, todo mundo olha para ela com um olhar de censura. Porque o que era certo, hoje já não é mais certo. A sociedade muda, os padrões mudam, os valores mudam. E Paulo está dizendo para nós que somos crentes e queremos nos consagrar a Deus, tenha cuidado de não entrar na forma do mundo. Que o mundo tem uma forma que muda o tempo todo. E a segunda palavra para forma aqui é a palavra morfê, que é a forma que não se altera. É a forma imutável, que é a forma de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, quando Paulo disse que Jesus se esvaziou da sua prerrogativa de Deus e tomou a forma de servo, o que Paulo está dizendo não é que Jesus deixou de ser Deus, ele permanece Deus. Ele só abriu mão de usar as prerrogativas de Deus, porque a forma dele é inalterável, nele não há sombra de variação. Agora, Paulo disse, não vos se conforme com o mundo, não entre na forma do mundo, mas seja transformado na sua mente. E como é que a nossa mente é transformada? A nossa mente é transformada na medida em que a gente pensa em Deus e nas coisas de Deus. Em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, existe um monte chamado Monte Rushmore, e lá está esculpido no granito da montanha a face de 4 presidentes americanos. Aquilo foi feito em 1927 para retratar 130 anos da história americana. Conta-se a história de um menino que todos os dias subia a montanha e ficava olhando fixamente para uma daquelas imagens. De tanto olhar para ela, de tanto pensar nela, um dia ele passando pelas ruas, alguém disse, você já observou como esse menino está ficando igual àquela face de pedra? De tanto pensar nela, de tanto olhar para ela, ele foi se tornando semelhante. A nossa mente, ela é transformada quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, quando começamos a pensar em Deus. E Paulo disse lá em Colossenses 3, pense nas coisas do alto e não das coisas que são da terra. Orbite o seu pensamento em Deus e na palavra de Deus, e a sua mente vai ser transformada. E aí então ele vai dizer o propósito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a pergunta que um pastor mais escuta? Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente faz essa pergunta porque a gente acha que a vontade de Deus a gente descobre. Mas a Bíblia ensina que a vontade de Deus você não descobre, a vontade de Deus ela é revelada. E ela é revelada quando você entrega a sua vida, consagra a sua vida a Deus, quando o seu pensamento, quando a sua mente é transformada por Deus e sua palavra, a vontade de Deus se revela para você. É como se Deus clareasse o cenário para que você pudesse e possa ver tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Você só vai conhecer a vontade de Deus de forma plena quando sua vida for inteiramente consagrada e sua mente transformada por Deus e a sua palavra. Esse é o primeiro ponto da vida cristã. Essa vida cristã que se manifesta na prática. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo vai lembrar para nós aqui é a questão do relacionamento com os irmãos. Essa é uma seção que vai dos versos 3 a 8. Eu vou ler apenas o primeiro verso para a gente entender o que o apóstolo Paulo, aliás, conosco mesmo. Verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Até aí. Paulo está falando do relacionamento conosco mesmo. O que se espera? Espera-se de nós que tenhamos uma visão bastante equilibrada de quem nós realmente somos.
ninguém pense de si além do que convém. Duas coisas você precisa considerar quando você trata do relacionamento consigo mesmo. Duas coisas que são perigosas. Uma a gente chama de complexo de superioridade e a outra complexo de inferioridade. Complexo de superioridade, você achar que você é a última cocada do pacote. Você não é. Você achar que você é bom além da conta. Ou você ficar se autoelogiando o tempo todo. Ou você é aquele que olha para o espelho e começa a cantar: grandioso és tu. Você não é Deus. Você não é Deus. Baixa a bola. Não pense de si além daquilo que convém. Até mesmo o apóstolo Paulo, que acerca de quem a gente se refere como sendo o maior apóstolo da igreja de Jesus Cristo, quando ele pensava acerca de si mesmo, ele disse que tudo que ele fazia em prol do evangelho, ele fazia porque a graça de Deus era com ele. Ele não atribuía nenhuma virtude daquilo que era realizado à sua própria pessoa. Ele tinha uma visão equilibrada acerca de quem ele era. Mas se você não deve ter uma visão assim superdimensionada acerca de quem você é, você também não deve ter uma visão achatada. Porque às vezes a gente tem uma visão assim. Eu encontro muitos crentes assim: coitadinho de mim, eu não sou nada, eu sou menor do que uma mosca. Pelo amor de Deus, não é? Vocês devem estar lembrados da experiência dos espias de Israel, quando eles foram enviados para olhar a terra prometida. Depois de alguns dias eles voltaram com um relatório bem contraditório. 2 deles, Josué e Caleb, dizem assim: olha, a terra é boa, vamos avançar, vamos conquistar. Mas 10 deles, quando voltaram, disseram assim: a terra é realmente boa, mas nós olhamos lá os moradores da terra e eles são gigantes, e nós, aos olhos deles, somos como o quê? Gafanhotos. Nós somos só um gafanhotozinho. Eles não eram gafanhotos, nem os outros eram gigantes. Mas quando a gente tem um complexo de inferioridade, os outros são grandes demais e nós somos pequenos demais. Essa visão não é a visão que um crente deve ter de si mesmo. Paulo disse: pense com equilíbrio, nem muito além, também não aquém. E a noção de valor da sua própria vida, porque tem gente que acha que não tem valor nenhum, olhe para a cruz do Calvário. Lá está a sua noção de valor. Deus amou você com amor eterno. Deus planejou alcançar você na eternidade. Deus elegeu você para ser dele, para ser filho dele. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. A Bíblia diz que Deus já abençoou você com toda sorte de bênçãos nas esferas celestiais. Deus cumulou você com dons espirituais, Deus deu carismas a você, o Espírito Santo entrou na sua vida, você foi selado com o Espírito Santo, seu nome está no livro da vida. Pelo amor de Deus, você é alguém que tem valor. E Paulo disse que você não é alguém que tem apenas valor para Deus, e tem valor para os irmãos, porque Deus deu talentos e capacidade para você servir os outros. Hoje eu não vou tratar dos dons especificamente, porque demanda um outro sermão. Mas Deus colocou você em muitos talentos para poder servir o povo de Deus e servir para a edificação de muita gente. Então tenha uma visão equilibrada acerca de si mesmo. Isso faz parte desta vida cristã que é vivenciada na prática. Terceiro ponto, o relacionamento com os irmãos. Agora sim, com os irmãos. Essa é uma sessão que vai do verso 9 até o verso 16. E Paulo aqui vai nos dar algumas recomendações. Dr. John Stott disse que aqui está uma receita de amor. E toda dona de casa, toda cozinheira, quando vai fazer um prato, ela usa a receita, ela sabe que naquela receita existem alguns ingredientes. Eu vou destacar 6 ingredientes desta vida cristã que se manifesta de forma prática no nosso relacionamento com os irmãos. Em primeiro lugar, o amor deve ser o quê? Sincero. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia. O que é a hipocrisia, irmãos? O que é a hipocrisia?
que é um hipócrita? Um artista? Fala uma coisa e na prática é outra coisa. Acho que alguém queria contribuir aí. Falsidade. Quem falou falsidade? Jaqueline. Muito bem. Hipocrisia a gente consegue discernir bem. Jesus se referia aos fariseus como sendo hipócritas. Ele chamou, literalmente, os chamou de hipócritas, porque eles aparentavam do lado de fora serem pessoas santas e piedosas, mas do lado de dentro eles eram pessoas cheias de impureza. Isso é hipocrisia, tentar passar uma imagem que não é a real. Mas Paulo está falando aqui de hipocrisia no relacionamento, que é quando você diz assim para o outro: olha, eu te amo muito, meu irmão. Aí você vira as costas e diz: eu amo nada, não gosto desse cara, não vou com a cara dele. Só falei isso para ele ficar achando que eu gosto dele. Isso é o quê? Hipocrisia. E se há uma coisa que não combina com vida cristã, é no relacionamento com os irmãos você ser hipócrita. Você deve ser uma pessoa verdadeira, veraz, deve amar os irmãos de verdade, amor sem fingimento. O amor deve ser sincero, sobretudo dentro da igreja. Em segundo lugar, o amor ele deve ser afetuoso, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Paulo está falando aqui de filia, de amor entre irmãos. E Paulo disse que nós devemos amar os irmãos na igreja com a mesma intensidade com que amamos os membros da nossa família. O amor deve ser profundo, afetuoso, preferindo-vos em honra uns aos outros, colocando o outro numa posição de honra, colocando o outro como prioridade. O amor ele deve ser não apenas verdadeiro, mas ele deve ser cheio de afetuosidade. Terceiro lugar, Paulo disse que o amor ele deve ser generoso. Verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Paulo está dizendo que o crente não é apenas aquele que abre o seu coração para o outro, mas é aquele que também abre a sua carteira para o outro. Está atento às necessidades dos irmãos. Porque muitas vezes a gente vem para o culto e não sabe quem está sentado do nosso lado. Pode estar passando um drama, pode estar com necessidade em casa, pode ter vindo, como já aconteceu, de gente vir para o culto e não tinha tomado café, não por opção, mas porque não tinha o que comer em casa. Paulo disse: compartilhe as necessidades. Tenha antenas ligadas não para fuçar a vida dos outros ou comentar a vida dos outros, mas no sentido de socorrê-los nas suas necessidades. Eu não sei se você já teve a oportunidade, se você já experimentou socorrer alguém, socorrer um irmão na fé. Sabe, o irmão está passando dificuldade, eu vou visitá-lo, vou ver o que ele está precisando. Eu vou fazer compras amanhã, minha compra de casa, vou fazer uma segunda compra e vou levar para eles lá. Compartilhe as necessidades. A Bíblia diz que existem recompensas para quem faz isso. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que faz isso. E acredito que vai acontecer alguma coisa extraordinária na sua vida quando você aprender a olhar as necessidades dos outros e compartilhá-las. Outra coisa que Paulo ainda vai dizer no verso 13 é: praticai o quê? A hospitalidade. O amor, ele é hospitaleiro. Você gosta de hospedar alguém em sua casa? Gosta de receber gente em casa? Tem gente que faz uma casa mas tão bonita, tão bonita que ninguém pode entrar lá. É só para tirar foto. Bota um tapete tão bonito no chão que é para ninguém pisar, só para olhar. Deus deu uma casa boa para você. Talvez você tenha 1, 2 quartos lá. E às vezes você tem a oportunidade de receber gente em sua casa, hospedá-las com carinho. O autor de Hebreus que diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa.
E note que hospitalidade aqui não é hospitalidade para os irmãos. De repente o Renato vai para uma outra cidade, eu recebo o Renato aqui. É bom hospedar os irmãos. Mas hospitalidade aqui é hospitalidade para estrangeiros. É isso que Paulo está dizendo. Porque nos dias do apóstolo Paulo, os pregadores eles eram itinerantes, viajavam de um lugar para o outro. E quando chegavam numa cidade onde havia crentes, era ali que ele se hospedava. Ou seja, os irmãos recebiam alguém em casa que nunca tinham visto, nunca tinham conhecido, mas pela questão da fé, era um irmão em Cristo, um pregador do Evangelho, abriam sua casa para hospedá-lo. Então, tenha esse senso de abrir a sua casa. Às vezes a gente traz um pregador de fora, e ele vem de outra cidade, de outro estado, e aonde que ele fica? No Hotel Vila Maior. Porque os irmãos falam assim, pastor, eu não sei, a minha casa não é tão bonita, eu até gostaria, mas não vou receber, pastor. Então tá bom. Para onde ele vai? Para o Hotel Vila Maior. Propaganda, eu vou receber uns royalties amanhã. Não é isso? Mas vamos aprender a abrirmos a nossa casa. Se você tem uma casa muito bonita, um tapete muito bonito, em vez de amar as coisas, ame as pessoas e use as coisas. Nós temos que aprender a usar as coisas e amar as pessoas e não o contrário. A outra coisa que o amor deve ser é que o amor deve ser bondoso. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não... O amor ele deve ser abençoador. As pessoas podem falar mal de você, podem tratar você mal, mas experimente, em vez de amaldiçoá-las, aprenda a abençoar a vida delas. Não, vou liberar a bênção de Deus para ele, vou abençoar a vida dela. Em vez de comentar, em vez de nutrir sentimento contrário no coração, experimente abençoar essas pessoas, porque vida cristã se prova assim. Se você é alguém que vive sempre amaldiçoando as pessoas com malquerença no coração, você tem provado que não é um cristão verdadeiro. Outra coisa importante que a vida cristã tem que ser, é que a vida cristã ela tem que ser bondosa. Verso 15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O crente é aquele que trafega de uma cerimônia fúnebre para uma cerimônia de casamento, ou de uma cerimônia de casamento para uma cerimônia fúnebre. Ele está junto dos irmãos em qualquer situação. Ele se alegra nas vitórias de um irmão. Uma experiência minha pessoal é que, quando normalmente acaba uma cerimônia de casamento aqui, eu falo para os pais, parabéns pela sua vitória. A sua vitória é minha vitória. Ver seu filho se casando, que bênção. Isso alegra o meu coração. Quando eu batizo alguém aqui na igreja e a família está aqui, eu digo, parabéns pela vitória de vocês. A alegria de vocês é minha alegria. Na vida cristã, em qualquer aspecto, qualquer conquista de um irmão deve alegrar-nos. Colação de grau, casamento de um filho, a conquista de uma casa própria, isso tem que trazer alegria para o seu coração. Ao mesmo ponto que você tem que estar pronto para chorar quando esse irmão está sofrendo. Isso é a bondade cristã. Alegrar-se nas vitórias e chorar nos momentos de angústia e de sofrimento desse irmão. Embora Crisóstomo disse que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes você recebe a notícia de que alguém conquistou algo e o seu coração fala assim, puxa vida, né? Podia ser eu, né? E você não se alegra com a vitória dos outros. E talvez você até se alegre sabendo que a pessoa está passando por uma dificuldade. Vida cristã não é assim. Vida cristã ela é marcada pela bondade genuína. E por último, deixa eu só avançar para o verso 18. 17 até 19 eu quero ler com vocês, porque Paulo vai falar sobre um dos aspectos dessa vida cristã. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer... Aliás, verso 16, irmãos. Eu já estou pulando para o ponto seguinte.
16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós temos que aprender esses princípios da vida cristã, porque Paulo está falando sobre a questão de sermos empáticos com os que sofrem. E agora sim eu pulo para o ponto final do sermão, que é o nosso relacionamento com os inimigos. Cristão não faz inimigos, mas o cristão tem inimigos. Infelizmente. Jesus tinha inimigos. O apóstolo Paulo tinha inimigos. Infelizmente a gente não trabalha para ter, mas eles acabam muitas vezes, porque o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Por causa do mistério da iniquidade, ele fala sobre isso quando ele escreve aos Tessalonicenses. Ele diz que o mistério da iniquidade está operando. Então muitas vezes pessoas vão nutrir um sentimento contrário a nosso respeito. Quais são as recomendações que Paulo vai fazer, provando essa vida cristã na prática, em relação àqueles que não nos querem bem e àqueles que de alguma forma nos querem o mal? Há 4 princípios aqui que eu vou lembrar para vocês. Primeiro, não podemos nos vingar. Verso 17 até o verso 19. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E agora preste atenção no verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Deus, ele contempla o mal e Deus recompensa o mal. Deus vê a injustiça e Deus julga a injustiça. Quando você quer tomar nas próprias mãos a vingança, você está tomando das mãos de Deus uma prerrogativa que é dele. Você não pode tomar o lugar de Deus. Quem retribui é Deus, não você. Aliás, você não sabe retribuir, Deus sabe retribuir justamente o mal que foi cometido. Em vez de querer retribuir o mal, Paulo disse: não torneis a ninguém mal por mal. Alguém disse que quando você faz o bem a quem lhe faz o bem, você está manifestando uma atitude humana. Quando você devolve o mal ou o bem com o mal, você está manifestando uma atitude maligna. Mas quando você devolve o mal com o bem, você está manifestando uma atitude divina. A Bíblia ensina você a responder o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Você deve tornar, não mal por mal, mas tem que se esforçar para fazer o bem. E Paulo disse: perante todos os homens, não importa quem eles são. Deixa eu só ver um ponto aqui. Sim, devemos evitar conflitos. Veja comigo o verso 18. Se possível, porque nem sempre é o quê? Nem sempre é possível, mas se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, não seja encrenqueiro. Tem crente encrenqueiro sim, gente. Quando ele chega no lugar, o lugar estava em paz, estava todo mundo em paz, é só ele chegar. Já a encrenca começa. Aliás, diz que tinha um crente assim na igreja, que no dia que ele morreu, o céu fechou e começou a haver relâmpagos, raios. Alguém disse assim na igreja: eu acho que ele chegou lá agora. Porque onde ele chegava, ele tumultuava o ambiente. E Paulo disse que o amor e a verdadeira vida cristã, ela não fica criando conflitos desnecessários. Se possível, se depender de vós, tende paz com todos. Depende de você, por favor, mantenha o ambiente tranquilo. Terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós não devemos guardar o quê? Mágoa. Dizem que o crente não deve guardar 3 coisas: quinquilharia, CD do Thales Roberto
E não deve guardar mágoa no coração. Essas 3 coisas, não guarde, por favor. Tá? Se você tem em casa, joga fora. Guardar mágoa no coração é uma coisa que o crente não deve fazer. Tá bom? Paulo diz para você se despojar dessas coisas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver o quê? Fome, dá-lhe o quê? De comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Vamos entender isso aqui, irmãos? Porque isso aqui é importante. Porque às vezes a pessoa fez o mal para você e você diz assim: eu porque eu sou um crente, eu não vou fazer o mal para ela. Você não faz o mal, mas você também não faz o bem. Paulo está dizendo para você ter uma atitude positiva em relação àqueles que, em relação a você, tem uma atitude negativa. Ele faz o mal a você vai lá e faz o quê? O bem. Isso é uma coisa extraordinária. Paulo disse que quando alguém faz o mal a você e você retribui com o bem, você amontoa o quê? Brasas vivas sobre a cabeça. O Oshmani, ele conta a história de um crente lá na China, que tinha uma plantação, e ele trazia água lá do alto do morro, ele irrigava aqui a plantação embaixo, mas esse irmão que acabara de se converter, tinha um vizinho que ficava no meio do caminho, e que sempre acabava desviando a água dele, e aqui embaixo ele não tinha água para irrigar as suas plantas. Ele ficou muito indignado, pensou em subir lá e destruir a plantação do outro. Mas ele foi visitado numa noite pelo Espírito Santo de Deus. Deus disse para ele não fazer aquilo, não retribuir o mal. Antes, pelo contrário, deveria fazer o bem. Então o que ele fazia agora? Ele acordava mais cedo todos os dias, ia lá e molhava todas as plantas daquele homem, e depois ele molhava as suas. Fez isso um dia, fez isso 2 dias, 3º dia, no 4º dia o homem desceu e disse assim: por que você está fazendo bem para mim, se eu só lhe faço mal? Ele disse: porque Jesus entrou no meu coração. E o Oshmani disse que aquele homem ali mesmo se ajoelhou e disse: então eu quero conhecer esse Jesus Cristo. Você tem que fazer isso, tem que colocar uma pulga atrás da orelha de alguém, dizer assim: puxa vida, eu só faço mal para ele, só me faz o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você vai amontoar o quê? Brasas vivas sobre a cabeça dele. Não literalmente, você não vai colocar fogo na cabeça de alguém. Você vai fazer o cérebro dele cozinhar, depois ele vai ficar lá pensando: por quê, por quê, por quê? É como se uma brasa estivesse queimando sobre a própria cabeça dele, porque ele não entende a razão de você dar a resposta ao mal que ele faz, fazendo-lhe o bem. E por último, Paulo vai dizer assim no verso 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. 2 coisas: o mal pode ser vencido? Pode ser vencido? Pode. Paulo está dizendo isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. E como é que você vence o mal? Com o bem. Você deve devolver o mal com o bem. Quando você faz isso, você está vencendo o mal. Você não devolve mal com o mal. Você devolve o mal com o bem. E quando você faz isso, você efetivamente o vence. Essa é uma das maiores provas que a vida cristã ela impõe para nós. Exemplo: José do Egito. O que os irmãos de José fizeram com ele? Venderam, tramaram contra a vida dele, fizeram todo o mal contra ele. Quando José tinha 30 anos de idade, depois de passar 13 anos na prisão, quando José tinha autoridade em suas mãos e podia esmagar os seus próprios irmãos, o que José decidiu fazer com eles? Falou assim: eu vou cuidar de vocês.
tragam as esposas, tragam os filhos, eu vou cuidar de todos. José cuidou de 70 pessoas no Egito, quando ele, na verdade, em outra esfera, ele poderia ter se vingado. Ele decidiu vencer o mal com o bem, e assim é que você deve proceder. Agora eu vou terminar a minha fala, deixar 2 palavras para os irmãos. A primeira, se você puder ler lá na tela: nada. O que é a vida ostensiva? Seu dia a dia. Aquilo que a gente faz aqui dentro é muito importante. Mas você sabe que Deus não mede a sua vida cristã por aquilo que você faz aqui dentro. Deus mede sua vida cristã pelo que você faz lá fora. Porque aqui dentro você é uma pessoa santa, crente amoroso, né? Mas e segunda-feira? Será que você é uma pessoa honesta? Será que você é uma pessoa tratável, dialogável? Será que você dá bom testemunho por onde você passa? A vida cristã, na prática, ela se manifesta longe dos olhos dos irmãos, longe dos olhos da igreja. Porque, na verdade, você não vem à igreja, você é a igreja. Onde você vai, você é a igreja do Senhor. Então, a sua vida ostensiva, ela é muito importante, ela é muito significativa. A segunda coisa que eu quero que vocês levem no coração é que para Deus não existe essa dicotomia que a gente faz. A gente vem no culto de oração, alguém diz assim: você quer pedir oração? A pessoa diz assim: eu quero pedir oração pela minha vida espiritual e quero pedir oração pela minha vida material. A gente separa a vida em compartimentos. Isso aqui é espiritual e isso aqui é o quê? Material. Só que para Deus tudo é o quê? Espiritual. Você está no trabalho? Espiritual. Está na escola? Espiritual. Está dentro de casa? Espiritual. Você não sai do culto, tira a roupa do crente e agora é uma pessoa comum, você continua sendo crente. Não existe essa história de vida material e vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 11, 31, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer outra coisa, tudo para Deus é espiritual. Então, quando você sair daqui a pouco, vá viver a vida cristã. Continue vivendo a vida cristã. Até a gente usa uma expressão assim muito errada, né? Vai orar fulano, Beltrano, e aí quando a segunda, terceira pessoa vai orar, diz assim: Senhor, continuando na tua presença, ou então entrando na tua presença. Em que momento saiu da presença de Deus? Você está na presença de Deus o tempo todo, Deus está olhando para você o tempo todo. Viva a vida cristã, viva uma vida que seja uma vida ordenada por Deus. E aí, a vontade de Deus vai se manifestar de uma forma muito clara. Você vai manifestar também para o mundo que você é um cristão verdadeiro e genuíno. Que Deus nos dê a graça de vivermos essa vida cristã na prática.